Graça e paz, meus amados, que nessa noite essa graça, essa paz possa estar reinando no seu lar nessa noite. É uma honra, um privilégio muito grande, né, poder compartilhar a palavra de Deus, porque Deus, Ele sempre fala conosco. Todas as vezes que nós tiramos um tempo com o Senhor, Ele sempre tem algo novo para nos dar. E essa mensagem foi algo que o Senhor me deu alguns dias atrás, na leitura da palavra. E assim, Ele falou tremendamente comigo nessa palavra. E antes de eu começar a ministrar essa palavra, eu quero estar orando com você. Aí onde você está, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus, com o Todo-Poderoso. Aquele que é suficiente para fazer infinitamente mais daquilo que você imagina, daquilo que você pensa. Fecha os teus olhos aí, vamos falar com o Mestre. Pai querido, Deus amado, neste momento, Senhor, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar e dar a Ti toda honra e toda glória, Pai. Que neste momento, Senhor, eu quero me esvaziar totalmente de mim, Senhor. Porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem age, é o Senhor quem fala aos corações. Pai, estou aqui na condição, ó Deus, de instrumento, Senhor. Pai, que neste momento o Teu Santo Espírito me revele a Tua palavra. Que a Tua unção venha sobre a minha vida neste momento, Senhor. Coloco diante do Senhor cada lar nessa noite. Pai, que os corações venham estar abertos, ó Senhor, para ouvir a Tua palavra. Aquilo que o Senhor quer ministrar, Deus, em cada coração. Tenha liberdade, Espírito Santo, para falar em nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus que eu oro a Ti. Amém. Queridos, assim, é uma palavra tremenda que o Senhor ministrou no meu coração. E eu gostaria de ler com vocês, lá em Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Queridos, quando nós lemos essa mensagem aqui, nos faz lembrar as mesmas palavras que Deus disse a Moisés lá no monte. E Deus chamou Moisés porque Deus tinha uma missão, eu creio que a missão mais importante da vida de Moisés. E quando Deus falou com Moisés, quando Moisés estava se aproximando daquela sarça, o Senhor falou com ele: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é a terra santa. E vemos aqui que quando o Josué, ele estava próximo a Jericó, o Senhor se apresentou a ele. Eu creio que foi a pessoa de Jesus Cristo que se apresentou a ele, porque se fosse um anjo, ele não teria aceitado a adoração de Josué, porque Josué, quando reconheceu, ele se prostrou o rosto em terra e o adorou. E ele recebeu aquela adoração. Isso me leva a crer que era a pessoa de Jesus Cristo que estava ali falando com Josué. E Jesus, ele tinha uma missão tremenda para a vida de Josué. E então Jesus falou com ele: Tire a sandália dos teus pés. E quando a gente vê essa palavra, tire a sandália dos teus pés, é porque Deus queria que ele estivesse na condição de vulnerável. Deus queria que ele totalmente se esvaziasse, que ele ficasse totalmente frágil daquilo que o Senhor ia fazer na vida dele.
E muitas vezes Deus tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas. Às vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos, da nossa sabedoria. A gente vai confiando em nós mesmos, mas quando o Senhor se apresenta a nós, Ele quer que nós nos esvaziamos de nós mesmos, que nós nos encontramos num estado de vulnerabilidade, para que Ele nos use, porque toda honra e toda glória seja dado a Ele. Então Josué, ele se prostrou, e Deus falou com ele também: tire a sandália. Esse tirar a sandália é você deixar para trás todo o seu conceito, tudo que você aprendeu antes. E Josué, ele já tinha preparado o exército dele para lutar. Ele já tinha feito a incircuncisão naqueles homens de guerra, porque os homens de guerras antigos, quando eles estavam atravessando o Rio Jordão, todos eles haviam morrido. Então ele precisava de um novo exército, um exército circuncidado. Ele precisava de um exército para lutar, que eles iam lutar em Jericó. Então ele preparou aquele exército. Então ele estava ali aguardando para atacar Jericó. Então esse anjo apareceu para ele, que eu creio que é a pessoa de Jesus Cristo. E ele se prostrou diante do Senhor. Ele se esvaziou. Ele deixou que Deus conduzisse aquela palavra. Ele obedeceu o Senhor. Eu quero ler com você também, lá em Josué, no capítulo 6, no versículo 18 e 19, que diz o seguinte: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraças ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Aqui vemos que o Senhor estava passando uma instrução para Josué, que eles iriam atacar Jericó. Então eles não poderiam de forma alguma se apossar de nada que tinha em Jericó. Nada, porque todas as coisas que tinham lá seriam destruídas, eram consagradas para destruição. E quantas vezes tantas coisas já são consagradas para destruição, e nós estamos pegando coisas que é para destruição para a nossa vida. Mas no final a gente vai ver as consequências disso, quando nós nos apossamos de coisa que não nos pertence. Então o Senhor deu algumas estratégias e orientações para eles ficarem longe de todos aqueles despojos de Jericó. Então, só que houve alguém no meio deles que teve uma grande tentação. O coração, os olhos deles se exaltaram quando viram despojos. E quando nós tomamos posse daquilo que não é para ser tomado, muitas vezes isso pode causar destruição nas nossas vidas. A gente não pode tomar posse daquilo que não nos pertence. Eu quero dizer para você nessa noite, o que você tem tomado posse que não te pertence? O que seus olhos, onde você tem olhado? O Senhor já disse que não é para você, e você tem olhado. Cuidado, porque isso pode trazer uma destruição total na sua vida. Vamos ver lá em Josué 7, no capítulo 1, que diz o seguinte: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aqui vemos uma passagem que Acã, ele tomou posse de algumas coisas que o Senhor já tinha dito que não era para tomar posse. Ele olhou
e o coração dele se encheu de desejo por aqueles utensílios, e ele se apossou daquilo que não era para ele se apossar. Então a ira do Senhor se voltou contra ele. E no versículo 20 e 21 fala o seguinte: Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então Acã, ele se apossou dessas coisas. E a primeira coisa que eu vejo aqui nessa passagem, que me chamou a atenção, foi a cobiça. Ele olhou aqueles utensílios e ele cobiçou. E às vezes nós olhamos coisas que iremos cobiçar, queremos desejar, mas aquilo não é para você. Você não pode possuir, mesmo que seus olhos estão desejosos, seu coração está desejoso de possuir, mas o Senhor já te deu uma ordem que não é para possuir. E isso a gente vê, aprende com Acã, que os olhos deles se exaltaram. Ele queria possuir aqueles bens, ele cobiçou. E outra coisa, ele escondeu, ele ocultou. Aquilo que ele pegou, ele foi caladinho, pegou e não falou para ninguém. E o mais errado disso tudo que eu vejo, o que Acã fez, ele levou para sua tenda, escondeu na sua tenda. Quando fala de tenda, fala de família. Fala de família. E quando nós pegamos algo que já foi destinado para destruição e levamos para dentro da nossa casa, nós estamos nos destruindo, estamos destruindo a nossa família. A família é algo que Deus criou. A família é algo para você cuidar e não para você levar a maldição para sua família. E quando ele esconde esses bens que ele pegou nos despojos, ele leva para a sua tenda. E nós vamos ver as consequências. É muito sério, irmão. É muito sério. Quando o Senhor nos dá uma ordem, nós nos desobedecemos. Nós temos que obedecer às instruções do Mestre. Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor nos fala. Porque o Senhor, Ele está falando. A gente tem visto muitas lives, muitos pastores pregando. A gente tem ouvido tanta coisa. Mesmo que você não está vendo aos cultos, não está vendo a igreja, mas pelo menos ouve uma mensagem, ouve uma palavra que Deus está falando, o que Ele vai fazer, nesses tempos. Nós temos vivido tempos difíceis, mas Deus deu uma ordem, e a ordem que o Senhor nos deixou, que nós devemos se achegar mais a Ele, em obediência, em temor. Não podemos tomar posse daquilo que foi feito lá na Babilônia. O que você tem tomado posse que foi feito lá no mundo? O que tem lá no mundo que te atrai ainda? O que tem lá no mundo que você está querendo tomar posse? Eu quero te dizer uma coisa: tudo que vem de lá é para destruição. Simplesmente fixa os teus olhos, o teu coração no Senhor, porque é dele que vem a sua eternidade, é dele que vem a sua segurança. Não tome posse daquilo que não é para você tomar, querido. A palavra de Deus é clara. Em Josué, hoje iremos ficar só no livro de Josué. Agora eu quero ler no capítulo 7, no versículo 2 e 5, de 2 a 5, que fala assim: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espioniem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai.
envia uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Aqui vemos uma situação que Ai era a próxima cidade que eles iriam atacar. Eles já tinham, atacado Jericó e venceram. E Ai seria a próxima cidade a vencer. E essa cidade, os reis dessas cidades, eles temiam muito o povo de Israel, porque antes deles chegarem lá, eles já tinham a notícia dos feitos, dos milagres do Senhor, que eles tinham passado o Rio Jordão a pé enxuto, a seco. E eles sabiam da benevolência, do poder desse Deus grandioso que estava ao lado deles. Então os reis, eles estavam temerosos, eles estavam desanimados, porque eles sabiam que ia chegar até eles, que aquela terra toda seria dos israelitas, porque o Senhor já tinha prometido para eles. Então Josué mandou alguns homens ir lá espionar a terra de Ai. Então eles retornaram e falaram: olha, não precisa de enviar todos os soldados, são poucas pessoas, vamos vencer rapidinho, é tranquilo. Mas quando nós temos uma batalha para enfrentar, espera o Senhor se revelar a você, espera o Todo-Poderoso se revelar, porque se você entrar numa batalha sem a presença do Senhor, com certeza você será derrotado. Não entre em uma batalha despreparado. Embora aquele exército, eles estavam preparados, porque Josué os havia preparado. Mas naquele momento que eles foram lá espionar a terra e chegaram e deram essas informações para Josué, o coração deles se encheram. Eles acharam: não, eu posso vencer, nós vamos vencer, tem poucas pessoas. Então, quando você está para vencer uma batalha, meu querido, não acha que essa batalha é fácil, não entra nessa batalha despreparado, porque essa batalha, se você não estiver preparado, você pode ser derrotado. E é tremendo essa palavra, que a gente precisa muito de se revestir das armaduras, porque as armaduras que vai nos auxiliar nas batalhas. Sua confiança e força tem que estar em Deus. Deposita a tua confiança, a tua força no Senhor. Não confie nos seus próprios braços. Não acha que você pode vencer essa batalha, essa tentação que você tem, esse pecado oculto que você tem, que você acha que você pode vencer sem a presença do Senhor. Mas eu digo para você, coloque o Senhor na frente da sua batalha. Se você entrar na batalha desprotegido, você vai experimentar da derrota, da frustração e do desânimo. Porque quando nós somos derrotados, nós ficamos frustrados, nós ficamos desanimados. Às vezes nem queremos lutar novamente, ficamos prostrados. Mas isso é porque você entrou despreparado. E a palavra nos ensina que nós devemos estar com as armaduras, nós devemos estar preparados. Não entre na batalha sem a presença de Deus, porque é a presença dEle que nos entrega nas nossas mãos o rei daquele lugar. A presença do Senhor, Ele faz com que as muralhas sejam derrubadas. A presença dEle faz toda a diferença na nossa vida. Em Josué 7, de 6 ao 13, eu vou ler com vocês aqui. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra
a cabeça e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que podereis dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo seu grande nome? Então aquele povo entrou naquela guerra, mas só que eles foram derrotados, porque aquele povo mataram muitos deles, e aquele povo começou a persegui-los até a saída da cidade. Então aquele povo chegou lá frustrado, desanimado. Então eles chegaram lá, e Josué, quando ele viu isso, ele foi para diante da presença do Senhor. E aí Josué, ele se prostra, que a gente vê uma cena, que Josué, ele se prostra. Ele começa a questionar a Deus: Senhor, o Senhor poderia ter deixado a gente do outro lado do Jordão. O Senhor trouxe a gente para cá para sermos destruídos. E muitas vezes nós fazemos coisas. Prostrou, ele se humilhou. E quando nós somos derrotados nas nossas batalhas, não fica prostrado, irmão. Aqui tem alguns itens que nós aprendemos com Josué. Primeira coisa que ele fez, ele se humilhou. E quando você peca, a primeira coisa que você deve fazer é se humilhar, rasgar o seu coração diante do Senhor, se colocar numa condição de se humilhar mesmo, se rasgar diante do Senhor e clamar a Deus. Você deve clamar a Deus por este pecado. Às vezes você está vivendo numa prática de pecado há muito tempo e você não consegue se livrar desse pecado. Você precisa se humilhar. Você precisa se derramar diante do Senhor e clamar por Ele. Porque você foi derrotado nisso. Você venceu um dia, aí no outro dia você caiu de novo. Você buscou, você está tentando pelas suas próprias forças. Você está tentando vencer a sua batalha na sua força. Mas você não vai conseguir na sua força. Você precisa se humilhar. Você precisa clamar. Porque quando você clama, você consegue atingir o coração de Deus. Daí você vai ouvir a voz de Deus falar com você. Quando você clama, o Senhor vai falar com você. E quando o Senhor fala, Ele traz uma revelação. Como o Senhor trouxe uma revelação aqui, a partir do versículo 10 aqui, que Ele fala o seguinte: o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondendo-as e colocou junto de seus bens. Porque isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Quando tomamos posse daquilo que não é para tomarmos, nós automaticamente, a nossa vida, o Senhor, Ele se afasta. A gente vê que por causa do pecado Ele se afastou. Então eles estavam só, por isso que eles foram derrotados ali na cidade de Ai. Porque havia pecado no meio deles, havia contaminação. E Deus não pode te dar vitória se você está andando em pecado, se você está escondendo o seu pecado. Deixa isso vir à tona, enquanto há tempo. Deixa Deus mudar a sua história. Rasgue seu coração diante do Senhor, antes que seja tarde demais. Porque Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. Ele
Ele pode fazer isso, basta você se humilhar. E aquele povo foi derrotado, e Josué se prostrou, ele ficou entristecido, porque o povo havia perdido aquela guerra. E Jesus então continuou falando: não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E tudo que está no meio de vocês, tudo que está na sua vida, que foi consagrado à destruição, se não for retirado, o Senhor se retira. E no versículo 13 fala: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Então nós precisamos muito de retirar no meio de nós aquilo que já foi consagrado para a destruição. Então nós devemos humilhar, clamar, ouvir a voz de Deus, e o Senhor vai se revelar. Daí vem o conserto. O Senhor quer que nós tenhamos um coração disponível para esse conserto. E o Senhor quer mais de nós ainda, Ele quer uma santificação. Porque o Senhor falou com ele: vá, santifique o povo. Então abandone esse pecado e santifique-se no Senhor. Porque quando você fizer isso, Deus vai mudar a sua história. Aquela batalha que você está tentando vencer há muito tempo, você vai vencer no nome de Jesus. Porque uma vez que nós somos restaurados, uma vez que nós somos santificados, a presença do Senhor na nossa vida é algo sobrenatural. A nossa história é mudada. Tudo em nós se torna novo. Começamos a ver as coisas num ângulo diferente. Começamos a olhar para o nosso irmão e começamos a ver mais as qualidades e não os defeitos. A gente fica com um coração mais amável. Aquela pessoa que você não perdoa, você já consegue perdoar. Eu creio que Deus está nos chamando para viver um novo tempo. Mas esse tempo que o Senhor, que nós vivamos com Ele, mas é com santificação. É nos rendendo mesmo diante da presença dEle. Porque sem a santificação, ninguém verá a glória de Deus. Nós precisamos nos santificar, irmãos, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando, não temos muito tempo mais. Porque se nós ficarmos deixando para amanhã, o amanhã não nos pertence. Porque se você deixar para o amanhã, esse pecado pode acabar com você. Esse pecado pode te destruir e não terá mais oportunidade para você. Então o momento é hoje. Não deixe para amanhã, porque as horas estão acabando, irmãos. Deus tem ministrado muito isso no meu coração. E quando eu vou fazendo a leitura da palavra, o Espírito Santo vai falando ao meu coração. Ele vai me mostrando coisas que eu tenho que deixar para trás, coisas que eu preciso de mudança. E quando a nossa vida está à luz da palavra, a gente percebe o quanto precisamos de mudança, o quanto nós precisamos de nos santificar. Eu estou aqui falando com você, não é porque eu sou a melhor, não. Eu preciso de muita coisa na minha vida, ser transformado. Eu estou procurando essa santificação a cada dia no Senhor. E você precisa buscar essa santificação. Para um dia nós vemos a glória de Deus sendo derramada, sendo resplandecida na nossa vida, no nosso lar. Glória a Deus. E ainda no versículo 25 do capítulo 7 de Josué, lemos o seguinte:
Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Aí veio o resultado do pecado de Acã. Deus queria banir do meio deles o pecado. O Senhor queria destruir do meio deles aquele pecado. Então o Senhor convocou as tribos, todas as tribos, para virem diante, porque o Senhor ia tirar, Deus ia fazer uma limpeza. Então Acã, ele reconheceu que ele pecou. E vemos aqui algo muito interessante. Acã, quando ele viu aqueles bens, aquele ouro, aquela capa, ele cobiçou, e ele pegou, e no momento ele não viu consequência. No momento ele não viu consequência nenhuma. Muitas vezes aquilo que está atraindo os seus olhos, você não vê consequência. Quando seu coração está cheio, tomado de cobiça, você não consegue pensar nas consequências. Como Acã, ele não pensou naquelas consequências. E aquela consequência dele ter levado e colocado na sua tenda. É aqui nessa passagem que nós vemos que toda a sua família, que todos os seus bens, que tudo que pertencia a ele foi queimado. Irmão, isso é muito sério. Quando nós desobedecemos, quando nós desviamos do foco, daquilo que o Senhor nos ordenou. Isso é muito sério. Nós temos que nos santificar. Acã pagou por um alto preço. Ele e toda a sua família foi banido. Então o Senhor, Ele ainda há tempo para você. Ele nos dá ainda essa oportunidade de nós nos consertarmos diante dEle. Porque Acã fez algo que prejudicou não só ele, mas a sua família. As consequências do pecado sem conserto, ele vai gerar morte, porque o salário do pecado é a morte. E hoje você ainda tem essa oportunidade de retirar de você esse pecado. Destrua o seu pecado hoje, para que amanhã você não seja destruído por ele. Porque o pecado, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E o pecado, quando nós cultivamos o pecado, ele acaba nos destruindo, se nós não destruirmos ele hoje. E quando a gente continua lendo essa história, lá no capítulo 8, o Senhor já começa a fazer algo diferente na vida desse povo. Quando o pecado foi banido no meio deles, quando eles se santificaram, Deus deu vitória a Israel. Aí o Senhor já disse para eles, lá no versículo 8, o Senhor disse para eles assim, a partir do versículo 1, capítulo 8, a partir do versículo 1. E diz o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seus reis. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Aguarde mais um pouco, irmão. Aguarde, porque o Senhor vai liberar para você. Quando você coloca o Senhor na frente, quando você faz as coisas da forma correta, seguindo a orientação do Mestre, seguindo a orientação que o Senhor passou para você, não se apavore, aguarde, espera mais um pouco, porque o Senhor vai te dar vitória. Ele vai entrar com você nessa guerra, Ele vai à frente de você, Ele vai destruir todas as muralhas, Ele vai te dar vitória. Não há inimigo que fica de pé. Pode o inferno se levantar contra você, pode tudo se levantar contra você, mas se o Senhor, o Rei Todo-Poderoso, estiver à sua frente, à frente dessa
batalha você vai vencer. Não olha para o tamanho do seu inimigo, olha para o tamanho do Deus que você serve, porque a vitória é sua. Não abre mão da sua vitória. Não abre mão da sua vitória. Não deixe a cobiça dominar o seu coração. Não deixe. O diabo, ele quer colocar essa sementinha mortífera aí dentro do seu coração. Ele quer colocar essa sementinha aí dentro para você ser destruído lá no final. Mas olha para o Senhor. Quando você olhar para aquilo que te atrai, irmão, olhe para o Senhor. Olha para o que está por vir. Olha o que o Senhor fez com esse povo. O Senhor fala com eles: agora vocês podem tomar posse dos despojos. O que tiver lá é de vocês. Eu já dei a cidade de Ai nas suas mãos. E o Senhor deu estratégia para eles vencerem essa batalha. E daí eles venceram todas as cidades circunvizinhas. Eles tomaram posse daquela terra que o Senhor prometeu para eles. Então fica firme, não fraqueja, porque o Senhor, Ele já prometeu para você a terra prometida. Não deixe que o diabo coloque essa semente no seu coração para te destruir. Deixa não, irmão. Não deixa, não permita, porque Ele quer que você seja destruído. Mas olhe para o Senhor, olhe para a cruz. Olha para o Todo-Poderoso, porque vale a pena a gente aguardar, vale a pena nós blindarmos o nosso coração, não deixar a cobiça entrar e obedecer às instruções do Senhor, aquilo que Ele vem falando com você, aquilo que Ele vem falando para você deixar, as orientações que Ele vem te passando, obedeça, porque vale a pena, está muito perto de você tomar posse da sua terra prometida, que é a Canaã celestial, e lá não terá mais batalhas, lá será só alegria, lá será só gozo, não existe mais batalha lá, irmãos, você não terá mais que guerrear, porque o Senhor já venceu todas as batalhas, todas as guerras já foram vencidas. Oh glórias! Deixa o Senhor fazer algo na sua vida. Deixa Ele entrar de uma forma poderosa, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Não lute com as suas próprias forças. Não confia na sua sabedoria. Não confia, porque falha. Não confia nas suas forças, porque falha. Coloca o Senhor na frente e continue marchando. Não pare, porque está muito próximo de você tomar posse da cidade que o Senhor te prometeu. Aleluias! E será algo maravilhoso. E quando você estiver naquela terra que emana leite e mel, você vai lembrar como valeu a pena. Como valeu a pena eu renunciar. Como valeu a pena eu blindar o meu coração e tirar os meus olhos de todos os atrativos aqui do mundo. Tudo isso que me atrai, que me puxa para me pecar. Tudo isso, como valeu a pena resistir o pecado. Vale a pena, irmão, mas não tenta resistir o pecado sozinho, não. Não tenta resistir o pecado sozinho, porque se você tentar resistir o pecado sozinho, você será derrotado. Então você irá se frustrar, você irá ficar desanimado. Mas coloca o Senhor na frente, coloca Ele na frente da sua batalha que você vai vencer. Eu não tenho dúvida disso, é a palavra dEle que diz. É a palavra dEle, não sou eu que estou falando. Ele fala que Ele vai adiante de nós, Ele endireita os nossos caminhos, Ele quebra os portões de bronze, Ele despedaça, Ele faz tudo isso para te dar vitória, e você vai vencer. Não fraqueja agora, coloque os teus olhos no Senhor.
Quando obedecemos e somos fiéis naquilo que o Senhor nos ordenou, Ele entra na guerra com você, Ele entra na guerra com você, Ele entra na guerra comigo, Ele entrega o inimigo nas nossas mãos, Ele vai entregar o seu inimigo nas suas mãos, e você vai cantar o hino da vitória. Aleluias! Como é glorioso servir ao Senhor, porque quando a gente serve ao Senhor, quando a gente anda em integridade com o Senhor, e quando a gente é fiel, a gente sabe que a nossa vitória já está garantida. Embora você olhe para a circunstância e pensa que não tem solução o seu problema, eu quero te dizer uma notícia: o seu problema tem solução, o seu problema tem solução. Você só está usando as armas erradas, você está agindo de forma errada. Olha para a palavra do Senhor, olha o que Ele está falando. Tem o seu dia a dia com Ele, que Ele vai falar com você, Ele vai te dar estratégica, como o Senhor deu estratégica para esse povo vencer aquela cidade de Ai. Ele vai te dar estratégica para vencer a sua batalha. As estratégias do Senhor são poderosas, são infalíveis. Vá na sabedoria do Senhor, vá na confiança, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E essa palavra Deus falou muito comigo quando eu estava lendo, e eu creio que nessa noite Deus está falando com você. Não endureça seu coração. Aquele que tem ouvido, ouça ao que Deus disse a você nessa noite. Abra os seus ouvidos. Esquece que é a Fatinha que está aqui pregando. Porque eu me consagrei, eu busquei de Deus, eu orei. E eu pedi ao Senhor que não saísse nada de mim, mas que saísse aquilo que Ele queria que falasse. E quando nós nos chegamos ao Senhor, Ele nos enche da palavra dEle. E o que eu estou falando para você é uma palavra de Deus. Então eu digo para você, se encha da presença de Deus, que Ele vai mudar a sua história. E você vai passar essas dificuldades, você vai passar essas lutas, dando glória a Deus. Adore ao Senhor no meio da dificuldade. Não murmure. Aquele povo que atravessou o deserto, eles murmuraram. Por isso eles não experimentaram daquela terra que emana leite e mel. Eles viam o poder de Deus, eles viam o cuidado de Deus na vida deles. Mas eles ficavam reclamando o tempo todo. Não reclama na situação que você está vivendo. Se está faltando hoje, glorifica a Deus. Se você não tem como, não tem condição, se você perdeu o emprego, glorifica a Deus. Porque Deus não vai deixar os filhos dele perecer. Ele não vai deixar você perecer. Se possível, Ele vai enviar um anjo na sua casa para suprir a sua necessidade. Mas para isso você tem que glorificar. Para isso você tem que colocar seu coração diante dEle, em adoração, em gratidão. Seja grato diante do Senhor em tudo. Em tudo dai graças. Aleluias. Eu creio que Deus vai fazer algo diferente na sua vida essa noite. Se Ele está falando com você nessa noite, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos clamar a Ele. Porque é Ele que pode todas as coisas. É Ele que pode mudar a sua história. É Ele que pode tirar você da condição que você está vivendo hoje. Se você precisa rasgar o seu coração diante de Deus, daquele pecado que você está cultivando, que você levou para sua tenda, que você levou para sua família, se humilha diante do Senhor, rasgue o seu coração.
porque Ele está aqui nessa noite para te curar. Ele está aqui nessa noite para mudar a sua história. Ele tem um novo começo para você, para que não chegar lá no final você não ser destruído como Acã foi destruído. Tire no meio de você aquilo que já foi condenado para destruição, que você sabe que é pecado, que você está fazendo. E Deus está vendo, isso que você está fazendo, você acha que as pessoas não sabem, só você está fazendo e está confortável, né? Está confortável, mas Deus, Ele está vendo. Deus está vendo e o diabo também está vendo. Tome cuidado, porque isso aí pode ser sua destruição lá no final, mas hoje tem resultado para você, hoje tem oportunidade para você. Então rasgue seu coração diante do Senhor e abandona esse pecado, joga esse pecado de lado e rasga seu coração diante do Senhor. Senhor, eu estou vivendo em pecado, eu não tenho condições de sair desse pecado, eu reconheço. Confesse isso para o Senhor. Meu querido, Ele está aqui. Pai amado, neste momento eu quero te exaltar, Senhor. Eu quero te glorificar por essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, que nessa noite, Pai, nós possamos obedecer às Tuas orientações. Pai, tudo aquilo que está no nosso coração, que possa nos levar para a destruição, Deus venha tirar. Nós rasgamos o nosso coração diante da Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor sabe o que há no nosso coração. O Senhor sabe o pecado que há no nosso coração, que precisa ser destruído. Deus, tem de misericórdia. Olha para a Tua igreja, Senhor. Olha para cada lar nessa noite, Senhor. Deus, cada coração que está se prostrando diante do Senhor nessa noite, cada coração que está se rendendo diante do Senhor, vem com a Tua glória, Senhor. Vem com o Teu poder e queima todo o pecado. Senhor, em nome de Jesus, todos os planos do diabo contra essa família, contra essa vida, contra esse pai, contra essa mãe, esse filho, que seja destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a santificação, ó Deus, possa reinar nos lares. Que a santificação possa reinar em nossas vidas, Pai. Para que um dia possamos tomar posse dessa terra prometida. Que será maravilhoso, que será glorioso tomar posse dessa terra. Porque nessa terra não teremos mais luta, não teremos mais tribulação. Aleluias! Como é tremenda a Tua presença neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai visitando cada lar, Espírito Santo. Vai trazendo, Deus, confronto aos corações, trazendo transformações. Pai, eu oro dessa forma nessa noite, Pai, te glorificando, que toda honra, que toda glória seja dada a Ti, Pai. Eu sou um instrumento nas Tuas mãos, Pai. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem age. Eu quero agradecer a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.